Nossa, mãe. Deu um ruim aqui. Esse trem ficar embaixo aqui é ruim. Boa noite, gente. Desculpa a demora. Eu vou adicionar o Júlio. Boa noite, Júlio. Boa noite, Nilson. Tudo bem? Bom, som aí, tá beleza? O som tá. Eu tive um probleminha para colocar o celular aqui, porque eu tô com o meu celular, ele é novo e o apoio Ah, dele aqui é diferente. O fone fica debaixo dele, sabe? Aí eu tô tentando ajeitar aqui para não dar problema, mas tá difícil. Tudo bem? acontece. Tudo bom? Então, tá ok. Como eu tô meio atrapalhada aqui com os livros, e nós já estamos no horário, eu vou te pedir para fazer a oração inicial, eu faço o final. Pode ser? Preciso de mais livro. Podemos sim. Podemos? Então, em nome de Jesus, eu convoco a todos, né? A levar os pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando a Ele, né? A toda a inspiração, toda a intenção necessária, né? Para que possamos ser intuídos, absorver, né, as vibrações dos mentores, que possam nos orientar nesse estudo de terça, né? No qual hoje a gente vem trazer o tema do Evangelho, a discussão, né, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, né, para que possamos, ao absorver nesses ensinamentos, a gente trazer a possibilidade cada vez mais, né, a gente poder colocar em prática os ensinamentos. Sabendo que Jesus é por nós, né, queremos aqui também pedir para que ele possa, né, ir à nossa casa de saúde, ao presídio, né, à UPA, né, assistir a todas aquelas pessoas que nesse momento, né, passam por dificuldades, né, pelo medo, pela insegurança, né, da doença, aos lares onde o desajuste das drogas, dos vícios, do rancor e da discórdia se façam presente, que Jesus possa, né, neste momento, acolher a todos os nossos irmãos desencarnados, que possam potencializar nos corações de nossos irmãos encarnados, né, a discórdia, a desavença, trazendo eles, né, às casas de recurso, ao acolhimento, ao amparo, né, ao equilíbrio, né, do coração e do sentimento. Sabendo, né, que nossa Mãe Maria Santíssima também zela por nós, ela possa, né, aí a todos os lares, né, abençoando a esses filhos, a essas famílias, né, que ponde no coração de todos, né, a fé e a esperança. Então, de pronto, agradecemos pelo dom da vida e que Jesus faça de todos nós instrumento de vosso amor e de vossa paz. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Júlio, pela prece. O seu tema hoje é um tema muito importante, né? Que não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes, né? E eu passo a palavra para você. É isso aí, Nilson, né? Essa frase, né, ela é trazida por três evangelistas, né? É lá em Marcos, no capítulo 2, né, em Mateus, no capítulo 9, e em Lucas, no capítulo 5, né? E eu gosto muito de Lucas, né? Então peguei lá em Lucas essas passagens, né, que Lucas traz para nós levantar essa questão, né, dos sãos não precisam de médicos, né? O interessante, né, que essa fala de Jesus, né, ela nasce, né, ela surge, né, em meio às ocorrências que sempre que Jesus estava, né, trazendo a boa nova, trazendo os ensinamentos, ele era contestado, né, pelos doutores da lei, pelos fariseus, né, pelos escribas, a respeito, né, do modo com que Jesus trazia os ensinamentos, né? O interessante é que lá em Lucas, né, ele traz no capítulo 5
6 passagens, né? Nos momentos, né, que ele vai citando essas passagens, eu achei interessante, eu vou só citar elas aqui, é que do item 1 ao item 11, é uma passagem que quando Jesus chega lá em Genezaré, na beira do lago, né? Aí grande multidão já se aproximando, né? Com aquela necessidade de buscar absorver do Cristo, né? Essa mensagem de amor, essa mensagem de paz. Estavam acotovelando lá, né? Aí Jesus, vendo 2 barcas na beira do lago, pediu, né, ao Pedro, né, o Simão, que aproximasse o barco, ele ia subir para poder apresentar ao povo os ensinamentos, né? Aí Jesus subindo ao barco, né, ele assenta no barco e ali ensina o povo, né? Então, terminada a apresentação dele ao povo, ele convida Pedro a ir ao alto mar, né, lá ao alto, águas mais profundas, e lançar as redes, né? E eis que Simão, né, ali já era a 3ª hora, né, lá para as 3 horas da tarde, Simão responde para ele, nós já pescou a noite inteira, né, e não pegamos nada, né? Então, mas como é o Senhor que está dizendo, né, acreditando nas tuas palavras, né, vamos lá e vamos lançar as redes, né? Aí Simão, lançando a rede, pega grande quantidade de peixe, aí temendo que a rede se arrebentasse, né, ele convidou o outro barco, né, que estava Felipe e João lá com ele, né, para ajudar. Então, quer dizer, eles enchem 2 barcas de peixe. E aí eles tocam o barco, né, para a beira do lago, e chegando lá, né, que de tanta alegria, de tanta sorte, né, de tanta beleza, né, daquela pescaria, Pedro se posta aos pés de Jesus, né, e diz que não é digno, né, de olhar nos olhos de Jesus, né? E aí ele se abaixando com a mão ao rosto, né, e fala com Jesus que não era digno dele, porque ele era um pecador. Daí já vem a ideia, né, de Pedro se apresentar a Jesus que ele era um pecador, já essa consciência de não estar são, né? Porque Pedro já trazia em si um questionamento quanto à questão da lei, sobre a questão das leis mosaicas, né? Que do modo que ele vivia, do modo que ele estava ali, ele não se achava injusto, né? Então Jesus, tomando pela mão, levanta, né? E fala com Pedro, né, que iria fazer dele um pescador de homens. E convida ele a seguir ao Cristo, né, que naquela hora, né, Pedro já deixa o barco, né, e já segue Jesus. Então, só para a gente elucidar aqui, que já partia de Pedro um desejo, né, de transformação. Um desejo assim, que ele não se sentia digno, né, perante a própria justiça, né? Porque como um homem comum, ali, um pescador, um trabalhador, e ele vendo, né, essa questão, né, dos mestres lá, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, né? Ele não se achava digno, né? Então, quer dizer, ele já se achava inferior. E aí é quando ele se prostra aos pés de Jesus, se julgando um pecador. Então, daí a gente já denota, né, que nesse início que Lucas coloca, Pedro se manifesta como, vamos dizer assim, né, que doente, né? Ele não se achava digno, né, de estar diante de um profeta ali e de olhar nos olhos dele, né? Quer dizer, vamos dizer assim, que ele se sentiu um pouco humilhado, né? Que é uma forma da gente considerar que psicologicamente, né, Pedro não se apresentava muito equilibrado, né? Depois, no item de 12 a 15, acontece um fato, né, que Jesus, no decorrer do seu trabalho, ele se depara com um leproso. E aí, o leproso fala com Jesus, se você quiser, você pode me curar. Né? Fala assim com Jesus. Quer dizer, o leproso tinha certeza que estava doente, né? Que ele não era são, né? Que ele estava com lepra. Aí ele vendo, né, Jesus, né, naquele olhar, naquela condição ali, o leproso fala para ele, se você quiser, você pode me curar, né? Aí o Jesus diz para ele, pois bem, eu digo, que sejas limpo, né? Então, assim, na condição que Jesus fala para o leproso,
já estava cansado de ser leproso, né? Quer dizer, era um leproso adulto. Então, eu penso que esse leproso, já de muito, já era leproso, né? Aqui não fala o tempo que ele estava leproso, mas fala que um leproso, né? Estava ali. E aí Jesus, né, diz para ele, seja limpo, né? Então, pareceu até uma coisa fácil, né? Curar aquele leproso, porque na hora, assim, as feridas já começou a sarar, né? Fala em pouco tempo, né? Pelo andamento da apresentação, parece que foi uma coisa rápida, né? Mas ele fala assim, que quando Jesus diz, né? Já logo, fala que é logo, né? Então, logo não é agora, né? Imediatamente, mas fala, logo a lepra já se limpou, né? Quer dizer, uma coisa que não é fácil, né? Quando é um milagre, né? Quer dizer, uma coisa estupefenda, né? Curar uma lepra, né? E aí ele diz para que o leproso fosse se justificar no templo, como Moisés indicava, né? Para que fosse testemunhado, né? Que tinha que ser diante de Deus, diante do templo, né? Então, quer dizer, o templo para Moisés era representado como a casa de Deus. Então, quer dizer, a gratidão de ser curado tinha que ser levada aonde? No templo. Porque não é no templo que eles reconheciam que era a casa de Deus, né? Então, Jesus, para cumprir a lei, que era dito lá por Moisés, recomenda ao ex-leproso que ele fosse ao templo e se apresentasse aos sacerdotes. Porque eram os sacerdotes que eram os representantes de Deus no templo, né? Então, quer dizer, vá ao templo, se apresente, né, ao superior, né? Quer dizer, vá lá agradecer, ter gratidão, se apresentando aos sacerdotes, né? E aí se segue, né, mais uma vez, né, que procedendo no andamento que Jesus ia caminhando e fazendo os trabalhos, né, se depara que Jesus, quando ele está na casa de um fariseu, e ali, né, por causa dos milagres, daquela motivação e aquele caminhar que estava tudo acontecendo muito rápido, umas pessoas foram levando um paralítico, né, para que fosse curado por Jesus, até aquela casa do fariseu. Então, chegando lá, tinha grande multidão que não teve condição de entrar com a cama do leproso, né, ali na casa do fariseu. Eles sendo perspicazes, né, motivados, né, de grande fé, que se o paralítico fosse levado até Jesus, ele seria curado. Então, quer dizer, um paralítico tem certeza que não está legal, né? Que passa a vida acamada, família humilhada, né? Aí o que eles fizeram? Subiram até o telhado, arredaram as telhas, né? E desceram esse paralítico até Jesus, para que ele fosse curado. Só que acontece um fato, né? Que o Jesus, antes de curar o paralítico, diz em frente a toda aquela assembleia, né, que os pecados do paralítico eram perdoados, né? Aqueles pecados eram perdoados. Aí, na mesma hora, os fariseus e os escribas que ali estavam se irritaram, né? Falaram, isso é blasfêmia. Como pode ele ter autoridade, né, para perdoar pecado, né? Aí Jesus, né, para se apresentar novamente, diz, mas o que vocês acham mais fácil? Eu lhe perdoar-lhes os pecados ou eu dizer, levanta-te e anda, né? Quer dizer, é a máxima, né? Quer dizer, eles exigindo de Jesus, né, uma postura que ele não era autoridade, aí Jesus rebate, né, dizendo, né, pai, o que vocês querem que eu diga? Né, que os pecados dele são perdoados ou que ele levante e anda? Aí Jesus vai e ordena, levanta-te, toma o teu leito e ande, né? No mesmo momento, né, assim, tão logo, né, não é imediato, né, o paralítico começou a se debater, levantou, tomou seu leito. Aí Jesus fala, agora vá até a tua casa, né, leva a tua cama até a tua casa, né? Então, quer dizer, é lá na casa da gente que fica a cama, né, que é o local de descanso, de repouso, né? E aí todo mundo ficou maravilhado, dando graças a Deus, né, por causa de tão grande milagre, né, que foi todo mundo testemunhou aquilo ali,
né? Então, quer dizer, mais uma cura, né? Dada a um paralítico, né? Ordenada pela fé e pelo amor de Cristo, né? E testemunhando mais uma vez o que mais uma cura, né? E aí aconteceu que Jesus saindo dali e seguindo adiante, né? Ele passou por uma corretoria, né? E lá encontrando Levi, chamou Levi, né, para segui-lo. Aí Levi, que era um cobrador de impostos, né, que era um publicano, imediatamente abandonou a corretoria, né, e saiu com Jesus. E convidou Jesus para que fosse até a casa dele para poder ceiá-la com ele. E aconteceu que aquela multidão seguindo Jesus foi até a casa de Levi, que Mateus, né? E ali tinha uma presença de grande. Levi era um publicano, e publicanos eram mal vistos pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus, né? Que eram tudo pessoas do mesmo grupo ali, né? E os líderes, os sacerdotes do templo, né? Que estava todo naquele movimento ali. E lá na casa de Mateus, estavam todos os colegas publicanos dele, aquela quantidade de publicanos lá na casa de Mateus. E ali Jesus ceiando, os discípulos ceiando com o publicano, né, com Mateus, aí como seguiam eles, né, os fariseus, os escribas, eles começaram a criticar, mas como pode o mestre de vocês comer com essa gente imunda, né? Comer com esses publicanos, né? Que eles eram considerados imundos, né? Aí, né, Jesus vendo eles arrazoando lá, né? Aí Jesus vai e comenta, né? Que está no item 31 de Lucas. Ele fala, por acaso, né? Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Quer dizer, Jesus responde para os fariseus essa questão de que quem precisa de médico são os doentes, né? E não os sãos. Daí onde vem a citação em Lucas, vem em Mateus, vem em Marcos, né? E aí, né? Acontecendo que os discípulos de João também estavam lá, né? E aí os discípulos de João e os fariseus falam, mas aí comentam com os discípulos de Jesus, vocês comem com publicanos, não lavam as mãos, né? Vocês não seguem a tradição, né? Vocês não seguem o rito, né? Que a lei manda. E aí Jesus faz, por acaso, né? Ele fala, deixa eu ver aqui. Ele fala, por acaso os convidados não vão comer com o noivo, né? Quer dizer, quando o dono da casa está com os seus, eles têm que comer, é momento de festa, é momento de conciliação, né? E aí eles cobram o que a tradição diz, que no sábado tem que ficar só jejuando, que é dia da purificação, né? E aí Jesus fala, pois virá o dia que o noivo não virá mais, né? Quer dizer, vai morrer. E aí no dia que morre é que faz o jejum em relação ao noivo, né? Então Jesus correlaciona, né, o dia já do juízo que iria acontecer com Jesus, né? Então naquele momento era um momento de comemorar, não um momento de jejuar, né? Responde dessa maneira para os fariseus e os escribas e os discípulos de João que estavam ali, né? Questionando aquela questão dele estar ceando e comendo com os publicanos. E depois, para encerrar a parábola, né? É daí que Jesus diz essa parábola, né? Do remendo novo em pano velho. Pois, por acaso, né? O remendo novo vai dilacerar o pano velho, né? E aí Jesus ainda comenta, né? Por acaso, né? Vai se deitar vinho novo em odres velhos, pois ambos romperão, né? E aí Jesus encerra dizendo, né? Pois é mais fácil tomar o que é velho, né? Tomar vinho velho, que é saboroso, do que aceitar o vinho novo, que ainda não está curtido, né? Que vão ser deitados em odres novos, né? Então Jesus mostra que muitas vezes a gente prefere seguir a tradição, os costumes,
do que aceitar o que é novo, porque o novo ainda não está maduro, né? Não está, né, revigorado, né? Então, a beleza da gente poder é quando a gente vem estudar o Evangelho, né? E seguindo essa ordem, essa cronologia das curas, dos fatos que são dados, né, no decorrer desse tempo, né, que Jesus vai fazendo os trabalhos de cura e mostrando, né, a todo momento que Jesus, ele diz, né, em Mateus, ele diz assim, pois vim para os pecadores, né? Quando ele não veio assim, né, fala, defender o pecado, mas veio para curar do pecado, né? Mostrando que a questão do erro, do pecado, da doença, está na questão, né, de se curar, de se tratar, né? Então, na tradição, né, os fariseus puniam quem pecavam, né? E até na questão das religiões, né, que vê muito o pecado como a não remissão, né? Quem pecou vai para o inferno eternamente. Não existe a remissão, não existe, vamos dizer assim, a consolação em relação ao pecado. Aí Jesus apresenta essa questão, né, do velho e do novo, né, que é a questão do remendo, né, do pano novo, do remendo novo em pano velho, né? E é onde faz toda essa citação, né, que a gente precisa abrir a discussão, né, do que é saudável e do que é doença, né? Então, quer dizer, Jesus foi o primeiro a abrir a discussão, a ideia do que, de fato, né, o que é saudável, né, e o que não é saudável, né? Porque os fariseus, né, desde a época de Moisés, por causa do Moisés falou da questão da purificação, eles tomam muito ao pé da letra a questão da pureza, né? Então, é aquela questão assim, né, que eu não posso ir no templo sem jejuar, porque eu tenho que limpar de mim toda a sujeira, né? Aí tomar banho, vestir roupa limpa, e depois ir lá no templo, né, fazer oferendas, ir lá no templo, né, estar diante do Senhor. Então, eles traziam muito ao pé da letra essa questão da pureza, né? Principalmente em questão ao templo, né? E aí Jesus, né, é que a todo tempo, né, sempre questionou, né, aos fariseus, aos escribas, essa questão, né, do que é puro e do que é impuro, né? Sendo que a gente teria que observar em nós não o exterior, mas aquilo que está no nosso interior, né? E aí a gente, agora para a gente ilustrar, né, esse tema nosso, né, sobre os sãos não precisam de médico, a gente pega uma fala, né, que foi apresentada por outros oradores espíritas, que vem citando lá no livro Consolador, no item 95, Emmanuel, em 1939, quando propôs ao Chico, né, a descrição do livro Consolador, e o livro foi publicado em 1940, né, esse livro Consolador. E lá no item 95, Emmanuel expôs essa questão. Quando foi perguntado a questão, né, em face das forças da medicina, como devemos considerar a saúde, né? Então, você vê, lá em 1940, né, antes da guerra, Emmanuel, através do Chico, já trazia, né, essa questão para nós discutir, né, como considerar a saúde, né? Aí Emmanuel vai e responde nessa questão 95 assim, ó, para o homem da Terra, se manifesta através do envoltório humano. Opa, pulei aqui, estou lendo a outra. Na 95, né? Emmanuel responde assim, para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, né? Isso é Emmanuel respondendo do ponto de vista físico. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das maléstias e das deficiências transitórias da Terra, né? Então, né, Emmanuel
né, já vem trazendo para nós, né, para a gente discutir a questão da saúde, né, para a gente entender o que é saúde, o que não é saúde, né, para a gente abrir em nós, né, a consciência em nós se nós somos saudáveis, né? E aí ele fala, né, que é a perfeita harmonia da alma e não a questão da saúde física, né? Então, quer dizer, se a perfeita harmonia, né, é ela que vai dar ao corpo físico, né, a saúde, então parte do princípio que a gente tem que ter uma reflexão mais ampla do que é saúde, né? E aí, esses representantes nossos, né, vêm apresentar que a Organização Mundial da Saúde, após a Segunda Guerra Mundial, né, lá em 1946, quando começou a trazer a questão né, deixa eu ler aqui, a Organização Mundial trazia através de estudos, né, do respeito humano, os direitos humanos, né, trazer para nós que... Opa, fugiu aqui, estou fugindo um pouquinho. Vem falar o seguinte, eu vou achar aqui. Você quer que eu fale para você? Pode falar, sim. É que para a Organização Mundial de Saúde, saúde não é meramente a ausência de doenças, em si um completo bem-estar físico, emocional, mental, social, e a gente pode incluir aí espiritual. Quer dizer, se você fizer todos os exames, der tudo certo com você, não tem nenhuma doença, mas se você não está se sentindo bem, então considere-se que você não está saudável. Né? Se você se sente mal psicologicamente, se você se sente mal socialmente, mesmo que o seu corpo esteja em perfeito funcionamento. Então, saúde é o completo bem-estar de todos esses aspectos da nossa vida, e não meramente a ausência de doença. E se a gente for pensar nisso, é difícil encontrar alguém que não seja doente, né? Porque qual de nós tem completo bem-estar o tempo todo? Aí, assim, né? Isso foi em 1946, né? Igual você falou, a OMS, né? E a questão dos direitos humanos na ONU, né? Estabeleceu que saúde é o mais perfeito estado de bem, né? Fala estar biopsíquico, físico e social, né? Eles até não levantam muito a questão, igual você falou, do espiritual, mas assim, parte do princípio que é o não, estado e mental. isso já está vindo, né? Nessa época não foi colocado, não, mas já está sendo considerado, porque se a pessoa espiritualmente não está bem, ela não tem saúde. Então é possível, inclusive, que uma pessoa tenha alguma doença no corpo e que se sinta saudável, porque se ela tiver bem-estar mental e emocional, ela passa melhor pela doença física do que uma pessoa que está com estado mental e emocional abalado, né? Isso, correto. E aí eu peguei um pouquinho lá, como o Emmanuel cita a questão da harmonia, né? A harmonia, muitas vezes, já está ligada à questão da paz, né? Da concordância e da ausência de conflitos, né? Então, assim, se a gente for ampliando o conceito, né, a gente for analisando a questão, o Emmanuel coloca a questão da perfeita harmonia da alma, né? Aí ele levanta essa questão, né, que a harmonia está ligada à questão da paz, da concordância e da ausência de conflitos, né? E aqui a gente aprofunda, mas não é conflitos externos, mas conflitos internos, né? Porque se está falando de harmonia e falando de saúde, né? A gente não começaria agora, de princípio, comentar a de outrem, né? A gente trazer para nós esse estado de consciência, né? Do que seria harmonia, do que seria saúde, né? E do que seria também a questão da doença, né? E aí eu peguei, né, uma frase de Chico Xavier, que Chico Xavier trouxe, né? E eu falo assim, ó, ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia, né? Então, aqui Chico, né,
ele vem trazendo, né, essa reflexão também, né, tipo, é uma reflexão, né? Fala, ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração, né? Então, quer dizer, ele está levando para a questão da sede do sentimento, né? Então, quer dizer, sentimento é aquilo que a gente sente. E aí o coração, no sentido, ele amplia a nossa questão do sentido físico, mas também a questão do sentir emocional, né? Do sentir espiritual, né? Porque quando Emmanuel nos convida à questão da reflexão da perfeita harmonia da alma, ele está nos levando, né, à questão de sair da questão física e ir mais além para uma questão do princípio do sentimento, né, de sentimento de alma, né? Porque é igual a gente comenta muito lá, né? Quando a gente fala de alma, a gente, até lendo no Consolador, ele fala a questão física e separa a questão física da questão da alma. E o entendimento que a gente já tem hoje é assim, que quando a gente fala de alma, a gente está falando da alma que tem um corpo físico, né? E porque quando a gente fala espírito, a gente entende que já perdeu o corpo físico, né? Então, assim, mas Emmanuel deixa bem claro que, tipo assim, a gente tem que refletir que muitas vezes a pessoa está tão apegada à matéria, a pessoa está tão assim aficionada à vida física, que mesmo desencarnado, a pessoa tem certeza que tem corpo físico. Então, da onde ele coloca essa questão, e a gente tem que refletir muito, porque a gente tem hora que exagera e esquece as pessoas desencarnadas, mas não estão espiritualizadas. As pessoas estão tão arraigadas à matéria e tão próximas da matéria que elas não têm uma percepção espiritual, elas têm uma percepção física. Aí a gente tem sempre que lembrar que quando a gente desencarna, o nosso perispírito é tão denso que, de fato, a gente tem uma percepção física, né? Porque, de fato, o perispírito é um reflexo do físico, né? Quando a gente está encarnado, né? Então, essa percepção, né, assim, para muitos de nós, quando desencarna, por isso que ele fala que a saúde, ela ainda é necessária para depois que nós desencarna, porque nós continuamos tendo uma grande percepção física em nós mesmos ainda. Porque você imagina, a gente desencarna enfermo. E a gente vê nas reuniões mediúnicas, muitas das vezes, as pessoas reclamando que está doendo, né? Tipo assim, meu braço está quebrado, está machucado, né? A gente que às vezes pensa muito com a caixinha espiritual, a gente esquece que o espírito está ali sentindo mais o físico que o espiritual, né? E aí, às vezes, a gente age até com falta de respeito, quando a gente fala com o espírito que está manifestando, fala, não, você está desencarnado, você agora é um espírito, você tem que agir como tal, né? Percebe, né? Você já desencarnou, né? Isso é uma falta de respeito das maiores que tem. Porque a gente esquece que a percepção da pessoa desencarnada ainda é uma percepção física, né? E aí, muitas vezes, na reunião mediúnica, às vezes a pessoa até chama a atenção do doutrinador, falando, não, mas você está tratando ele como se ele tivesse encarnado, né? Mas ele está sentindo assim, né? Porque são pessoas... Posso fazer um adendo? É tão importante isso, porque o espírito que chega na reunião mediúnica nessa situação, ele é um doente, né? Um doente espiritual, mental e emocional, que está apegado ao corpo físico. Então, é importante a gente escutar qual é a queixa do espírito, como se fosse um médico escutando o paciente. Ah, dói? Então, nós vamos providenciar um remédio para você, porque tem todo um trabalho psicológico para ser feito. Ao invés de falar, você está desencarnado, falar, não, nós vamos resolver o problema da sua dor, porque só depois que esse problema for resolvido, que ele se desvincular psicicamente do sentimento da matéria, é que pode mostrar para ele questão espiritual, por exemplo. Ah, eu vou orar para a sua dor passar? Não, eu vou te dar um remédio, né? Porque um espírito que está materializado assim, ele não está sensível à oração, ele quer um analgésico, né? Então, assim, é muito importante esse socorro ao espírito que ainda está muito materializado, porque
Porque ele sofre como se o corpo físico estivesse sofrendo. Num campo mental, num campo psíquico, mas o sofrimento é real. É. Né? E aí, Neuza, né, vem aquela questão assim, quantas pessoas hoje, né, às vezes está doente e não tem acesso a tratamento físico, né? Chega num posto de saúde, está lotado, chega no hospital, não tem um plano de saúde, e a pessoa nem tem aonde recorrer, né? Eu estava pensando, né, até nesse estudo, né, para você ter uma ideia, nós estamos vivendo um momento de corona. Você sabe que nos hospitais nem está permitido operar, a pessoa às vezes precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer um tratamento, uma intervenção cirúrgica, os hospitais não podem fazer, porque está resguardado a não operar, né? Quer dizer, só no caso, o extremíssima urgência. Então, quer dizer, a pessoa está quase morrendo, está quase supurando a úlcera, né? Tá com a coisa lá muito grave, né? Para ter atenção da medicina para ser tratado, né? Então, você olha, chegamos, né? Que a questão da saúde, só para você ver, se Jesus, né, com seu poder, né, ele foi questionado por que ele curava, mas hoje é sábado, não é para curar não, você tem que seguir a tradição, né? Jesus ia lá, operava, né? E aí o que acontece? Se um médico hoje, às vezes, for fazer uma cirurgia revelia da ordem jurídica, ele vai ser preso, né? Então, quer dizer, Jesus, né, como ele não usava instrumentos, ele levantava a mão, olhava, a pessoa era operada, ele foi muito questionado. Mas você está curando, não sabe? Você cura em nome de Beelzebub? Ô menino blasfemador, né? Então, quer dizer, quantas vezes ele foi questionado, né? Nessas leituras que a gente fez aqui, né? A todo momento, né? Fala, mas como, assim, como é que ele perdoa o pecado? Né? E aí é para mostrar a autoridade. Sabe por que eu penso sobre isso, assim? Que nós, hoje, né? Trazendo isso para hoje, a gente tem que ter muito cuidado com o comum, com o que todo mundo faz. Porque nessa época de Jesus, os sacerdotes, né, os escribas, os fariseus, eles estavam fazendo o que todo mundo devia fazer. E fazendo o que era considerado correto. Então, vem Jesus e faz diferente do comum, ele é questionado o tempo todo. E aí eu fico pensando, quantas coisas que hoje em dia a gente aceita como comuns, que todo mundo faz, então não tem problema nenhum eu fazer, que já não deveriam estar sendo feitas. Porque qualquer pessoa hoje que lança uma proposta diferente é criticado e crucificado e perseguido da mesma forma que Jesus fez, né? Porque o processo evolutivo, ele não parou. Ele continua. Então, tem muita coisa para ser trabalhada em nós. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa assim, não, mas isso não tem problema não, porque todo mundo faz. Será que o que todo mundo faz é o que a gente deveria estar fazendo como cristão? Porque Jesus, hora nenhuma, fez o que todo mundo fazia. Ele sempre mostrou uma nova forma de ver as coisas, né? Ele mostrava que o que deve ser feito tem que ser feito, né? Então, assim, a ordem das coisas, né, do ponto de vista, né, assim, de fazer, de observar, de respeitar, né, é o que tem que fazer, né? Então, assim, por isso era tão estranho, né? Ele chegava, né, e curava, e abençoava, abraçava, beijava, né? Você quer ver o terror que eles tinham com Jesus? Uma observância que eu fiz anteriormente, que Jesus, uma vez que ele estava estava quase sendo preso para ser assassinado pela guarda dos sacerdotes, Jesus teve que fugir com os apóstolos e ir para Betânia. E lá em Betânia que tinha um vale dos leprosos. E isso era tão complicado que assim, ninguém ia lá no Vale dos Leprosos, porque era o inferno na terra, né? E aí Jesus, quando estava sabendo que estava perigosa a situação, Jesus juntou com os apóstolos, foi lá para os Vales Suicidas, ficou lá 40 dias. Dos leprosos. Né? E aí, quando os outros, ninguém perturbou eles lá, porque ninguém ousava nem chegar lá perto. Porque tinha um lugar lá que tinha tipo um portal, que era tipo uma entrada, né?
a guarda lá que mandava levar comida para os leprosos, chegava com a carroça numa distância, despejava lá no chão, cascava fora, os leprosos mais sadios vinham, buscavam aquela comida que era colocada para eles ali, para levar lá para dentro desse vale lá dos leprosos, para alimentar aqueles leprosos que não podiam sair, né? E aí, quer dizer, aí Jesus ali, né, quando habitou com ele lá, aí curou ferida, fez tratamento, né? Até é o caso, foi a primeira cura de um apóstolo que houve, foi a de João, quando curou uma menina leprosa lá no Vale dos Leprosos, né? Foi a primeira cura realizada por um dos discípulos, foi por João, e foi lá dentro do Vale dos Leprosos, né? Então a gente nota assim, que olha para você ver, a pior doença da época, era pior que um câncer, que eles nem conheciam o câncer, né? E aí era a lepra. E quer dizer, Jesus vai com os discípulos lá para dentro do vale, né? E vai lá, fica lá certo tempo, depois vai embora, ninguém adoece. Pelo contrário, ele curou, né? E alguns lá, desses lá. E aí depois vem embora, né? Quando as coisas acalmou e voltou, né? A realizar o trabalho da Boa Nova, né? Junto lá. Depois ele volta para o templo, né? E tem algumas discussões lá depois. Então a gente vê assim, essas passagens, né, que tem várias no Evangelho, né, de curas, de trabalhos do Cristo, mas é sempre ele fazendo o que tinha que fazer. E ele sempre dando assim, testificar que isso era por causa do Pai, né, em nome de Deus, e que, né, ele, por autoridade dada pelo Pai, realizava o que tinha que ser feito, né? Então, assim, aí é essa questão. Ô, Neuza, eu vou ler do livro Consolador, que é a questão 96, que aí tem a pergunta feita para Emmanuel, né? Ele fala assim, ó, toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Né? Essa pergunta 96. Aí o Emmanuel responde assim, ó, as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos de medicamentos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode resolver as causas transcendentes do caráter dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetivar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às malécias incuráveis pela ciência da terra. E eu vos direi que a reencarnação é em si mesma, na circunstância do mundo envelhecido, nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistente que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores, né? Olha para você ver. Então, Emmanuel está nos mostrando, né, que toda doença advém da alma, quer dizer, do estado de consciência, né? E enquanto a pessoa não trata em si a consciência, né, dessa enfermidade, o corpo, né, ele é um processo de tratamento para a alma, né? E o corpo, ele passa como um depurativo para a alma, né, para expurgar a doença. E ele explica aqui que em muitos casos gasta-se várias reencarnações para que a alma possa processar esse tratamento. Mas que ele ainda diz que a medicação, a cirurgia, o tratamento, vem para amenizar a dor em certos momentos do corpo. Porque mesmo que a alma está curada no corpo, não está doendo mais, em dado momento a dor vai voltar, né?
E aí é aquela questão, né, que eu busquei no Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, né, para a gente entender um pouquinho, né, de que o Emmanuel está falando aqui, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele vem trazer para nós essa questão do Sermão do Monte. E você quer comentar alguma coisa a respeito dessa fala de Emmanuel, Neuza, antes de eu entrar no Evangelho segundo o Não, Espiritismo? não quero não. Né? Só tô te lembrando, assim, você tá vendo o tempo aí? Você cronometrar o tempo? Falta só 15, né? É. Aí eu busquei lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? Onde ele fala das bem-aventuranças, né? Lá só para elucidar, ele fala, bem-aventurados que choram, né? Porque serão consolados. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque verão, porque o reino de Deus é para eles, né? Aí só para a gente não delongar muito, eu vou pegar lá no item que ele fala das causas atuais das aflições, né? Que vem falar por que tem as causas atuais, né? Então, quer dizer, se a falta de saúde, né? Ela causa dor, causa dificuldade, aí de onde que vem, né? Aí fala assim, ó, as vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes. Uma importa distinguir, umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, quer dizer, na vida passada, né? Quer dizer, tem causas que não é dessa vida. Aí ele remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua improvidência, de seu orgulho ou de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos, né? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teriam podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade, né? Então, quer dizer, aqui está dizendo, né, que os males advêm o quê? Do nosso modo de ver a vida, do nosso comportamento, né, do nosso não pensar nas consequências das nossas atitudes, né? Aí, para a gente... Eu vou pular uma parte aqui, porque o tempo já vai avançando. Aí ele fala assim, ó, a quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, em grande número dos casos, o artifício das suas próprios infortúnios. Mas, em lugar de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte. A providência, a chance desfavorável, a sua má estrela, enquanto que a sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual, né? E aí tem uma questão que é colocada, que o tratamento, a melhoria, né, dos males, né, das dificuldades, só começa através de 3 coisas, Neuza. Foi colocado por uma irmã nossa, uma médica, eu esqueci o nome dela, esqueci de anotar, desse deslize aqui. Ela fala o seguinte, né, que ela fez esse estudo sobre os sãos não precisam de médico, e ela coloca que para os doentes, o único caminho, né, de tratamento, ela põe que um é o estudo, que é para começar a sarar.
O outro é o trabalho, porque sem trabalho, né, a pessoa vai continuar com a mente vazia, né, com a questão, né, aquela mente vazia, tempo do diabo, né, ela coloca essa questão do o trabalho como sendo, né, um dos mecanismos de tratamento, né? E a terceira coisa que ela põe para a cura, ela fala do intercâmbio mediúnico, né? E aí, nesse intercâmbio mediúnico, ela coloca a questão assim, não é só a questão de participar de uma reunião mediúnica. Ela fala até de uma questão que aconteceu com ela, que ela estava no hospital e ela estava indo para uma ala que estava reformando o hospital e ela tinha que ir na UTI. Aí, para ir na UTI, ela tinha que passar num corredor, passar perto de um lugar que estava reformando, uma escada, sabe? Aí ela lá, na hora que ela pegou o corredor, que ela estava um corredor subindo para o próximo andar, que aí estava reformando a escada, ela viu uma mulher de branco, do cabelo curto, né, de roupa branca, de cabelo curto, indo pelo corredor, né, que aí ia para tomar a escada, onde estava sendo feita a reforma da escada. E ela, como médica ali, conhecendo o hospital, ficou assim, um pouco irritada e foi danar com a mulher, né? Ela falou assim, oh, peraí, você não pode ir por esse caminho, não. O hospital está em reforma, você pode sofrer um acidente. E aí ela que foi atrás dessa senhora, né? Quando ela foi atrás da senhora, que a senhora olhou para ela assim, né? Ver o espanto que ela estava, né? De olhar para ela para chamar a atenção dela, a mulher virou para a parede e atravessou a parede. Aí Ela vai por onde ela quiser, né, não? Ela falou, não, essa aí agora, né? Quando os outros, né? Aí ela conta o seguinte, essa questão do intercâmbio mediúnico, ela fala quantos fatos acontecem com a gente, nem é numa casa espírita, né? Quer dizer, ela estava no hospital, se deparou com a senhora, né? E essa senhora era um espírito, né? Então, ela, quer dizer, isso levou ela a pensar, né, muito nessa questão, né? Que às vezes a gente vive a vida sem perceber o que é espiritual, né? Aquilo que é de relevância mediúnica, né? A questão da prece, a questão da meditação, a questão do passe, né? Se você está fazendo um tratamento médico, fez uma cirurgia, por que não passar por um reiki, passar por um passe, né? Pedir oração às pessoas, né? Então, assim, ela fala que o tratamento, ele só vai atingir, né, uma máxima de tratamento quando a gente, através do estudo, do aprimoramento do conhecimento, através do trabalho com a ocupação útil e através do intercâmbio mediúnico. E ela falou, melhor aquele que é espírita, porque com a doutrina espírita, a gente já pode trabalhar esse equilíbrio, essa perfeita harmonia da alma. Porque aquela questão, se a gente está na vida encarnada, passa por uma enfermidade, né, que é temporária, aí o que acontece? Quando a gente desencarnar, a gente sabendo que a gente é um espírito, a gente pode abrir mão dessa ficção pelo físico e aceitar a assistência dos bons irmãos de luz que vêm nos recolher, né? Então ela fala que através desse intercâmbio mediúnico, a doutrina espírita, ela abre uma porta assim, para a gente passar direto, né, para o plano espiritual, não ficar aqui presa à matéria para sofrer mais, né? E aí é essa beleza da doutrina espírita, que esse intercâmbio mediúnico, né? Ele começa quando a gente está encarnado e continua quando a gente desencarna. Então, aquela fala, né, que os espíritas têm, eu não vou dar conta de mudar muita coisa, eu vou deixar para a próxima encarnação. Quer dizer, apaga isso, né? Quer dizer, vamos agora, né? Quer dizer, eles estão, né, lá desesperados, né? O nosso anjo da guarda, né? Está desesperado que a gente pense espiritualmente, que a gente já começa a existir com essa harmonia entre a sintonia física e essa sintonia, essa harmonia com as questões espirituais. Porque nós somos espíritos, né? Então, quer dizer, para a gente ter uma boa saúde, é aquela questão. A gente pode estar até com o corpo doente, mas pode estar com a mente sã, né? Porque entendendo que o corpo está depurando aquela enfermidade da alma, né? Eu entendendo que o meu processo é um processo de cura, eu já estou aceitando
o tratamento, estou aceitando a melhoria. É o que Jesus fez com Pedro, né? Quando agachou lá no barco, né? Eu sou um pecador, eu não sou digno do Senhor. Aí Jesus pegou ele pela mão e falou, não, pois venha, pois farei de você um pescador de homem, né? Olha para você ver, sair da opressão, sair da depressão para pescador de homens, quer dizer, um ser iluminando, né? Quer dizer, Jesus ia preparar aquele pescador para ser o quê? Um pescador de almas, né? E graças a Deus, através dessa pessoa, Pedro, né? É que nós temos aí o Evangelho, né? Que foi um grande missionário, deixou todo esse educandário, né? Descrito para nós, né? Que é o Evangelho, né? Que a gente sabe, né? Que Pedro é um dos que escreveu, né? Os ensinamentos do Cristo. Mateus também é um, Lucas, né? E outros, né? Que descreveram toda essa passagem, né? De tratamento que é o Evangelho para nós, né? Então, quer dizer, que nós possamos reconhecer em nós que, apesar do corpo sadio, nós estamos em tratamento. Porque a alma é mais do que o corpo, né? E aí, como diz o outro, nós temos que reconhecer que nós estamos no mundo de provas e expiações, transitando, né, para regenerações. Que está distante ainda a gente ter o quê? Uma saúde equilibrada, tanto física, como psíquica, como moral, né? Nós ainda não somos seres totalmente moralizados, mas estamos a caminho, né? É melhor a gente tentar acertar mais do que errar mais, né? E isso a doutrina nos possibilita esse caminhar diferente, né? De aceitação, de auto-perdão, de auto-reconhecimento, né? De um estado de consciência de perdão, de um estado de consciência que a gente seja misericordioso, né? É isso que Jesus a todo tempo mostra para os enfermos lá quando ele cura, mostrando o quê? Misericórdia. Quer dizer, ele não está preocupado com o que a pessoa fez, ele está preocupado que ela melhora, né? Mesmo que seja por pouco tempo, naquele momento que a pessoa tratou ali, né? Porque a gente sabe que aquela cura que Jesus fez, a pessoa, eu falava, vá e não peques mais, né? Ô, Júlio, nosso tempo está chegando no final. Você quer fazer mais alguma consideração? Não pode dar mais não, falta só 2 minutos, né? Então, senão não dá tempo de salvar, sabe? Então, nós vamos encerrar com uma oração. E te agradeço, Júlio, pela presença. E essas lives têm sido muito boas, porque a gente vê uns aos outros, né? Assim, conversa um pouquinho. Graças a Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse momento de reunião entre amigos, entre companheiros de doutrina, que possamos assimilar esses conhecimentos de acordo com a instrução de nosso Senhor Jesus Cristo, estar sempre buscando pela plenitude da saúde da nossa alma. É tarefa nossa, é responsabilidade nossa, que possamos pegar essa tarefa e realizar hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Júlio. Valeu. Tchau. Obrigada a todos. Meio cansativo hoje, que é leitura, né? Mas estamos aí. Não, tá tranquilo. Tranquilo. Um abraço. Até amanhã. Amanhã não, até quinta, né? Até quinta. Tchau.